Olá, a paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Hoje o vídeo vai falar a respeito do curso Cultivo Orgânico de Hortaliças. Subtítulo: Sistema de Produção. Então hoje nós vamos começar o curso referente a este título, dando algumas considerações iniciais, fazendo algumas considerações iniciais. É um curso que foi escrito por um professor na área de cultivo orgânico de hortaliças. Eu tinha vários cursos a respeito da área de agricultura orgânica. Daí, como eu morava na rua, eu acabei perdendo meu material, porque as pessoas me roubaram, eu tive que largar o material, porque eu estava sendo perseguido por uma mulher, por um rapaz drogado, e ninguém me ajudou. Então, o meu material, que tinha aproximadamente de 500 a 700 livros, eu perdi quase tudo. Então consegui resgatar alguma coisa, mas foi da vontade de Deus que isso acontecesse, porque agora eu saí da rua, eu não sou mais morador de rua. Mas se um dia precisar voltar a morar na rua, pela vontade do Deus Pai e do Deus Filho, eu vou poder fazer isso com bastante tranquilidade, porque eu já estou acostumado a viver nestas condições. Eu vivi 4 anos sofrendo, 4 anos pagando meus pecados, e agora eu me converti. Eu sou agora um cristão. Só que, como eu já fiz todos os batismos, então eu sou rei, sacerdote, profeta e mestre da segunda ordem de Melquisedeque, que é a ordem do sacerdote do Deus Altíssimo. E para todo cristão que deseja a salvação para a vida eterna, então o cristão tem que passar por todas essas etapas que eu passei. Então eu tenho experiência de vida, porque eu larguei tudo referente aos bens materiais que eu tinha e, e me desfiz de tudo. Eu vendi tudo que eu tinha, como está escrito em Mateus 19, Lucas 18 e Marcos capítulo 10. Então agora nós vamos começar o curso orgânico de hortaliças para aprender a mexer e a trabalhar com este ramo, que ele é muito bom na área de agricultura orgânica. Graças a Deus que Jesus Cristo permitiu que eu conseguisse preservar este curso, porque eu trabalhei 1 ano e 7 meses fazendo terapia no hospital de doente mental, no Allan Kardec, que é o hospital aqui da minha cidade de Franca. Então, eu tenho conhecimento prático e teórico sobre o assunto. Então, nós vamos aprender a produzir alimentos de altíssima qualidade nutricional. Então, vamos começar o curso falando algumas palavras introdutórias. Este curso, ele foi
ele foi produzido no ano de 2009. Então, agora no ano de 2029, vai fazer 20 anos que esse curso foi elaborado. Mas não tem problema, porque na área de alimentação não existe tanta evolução e tanta tecnologia. E não precisa haver tanta atualização como na área de computação, eletrônica, que sempre tem que haver a reciclagem do profissional da área para poder acompanhar a tecnologia, que é a marca da besta. Mas aqui nós vamos fazer um curso voltado para a área de humanas, porque Deus criou o homem, o ser humano. Ele não criou máquinas que não têm vida. Então esse curso é ideal para os membros da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para a gente se preparar para poder viver em comunhão, como está escrito na Bíblia. Então vamos começar o módulo 1, que é a introdução à agricultura orgânica. Neste módulo, você terá informações sobre o que é um sistema orgânico de produção, como é conceituado, qual a diferença de alimentos orgânicos e alimentos naturais, e também terá informações quanto aos problemas causados por agrotóxicos na saúde do agricultor e do consumidor. Então aqui nós vemos as primeiras considerações e um assunto que me chama a atenção. Vamos repetir aqui novamente o discurso do texto. Neste módulo, você terá informações sobre o que é um sistema orgânico. Então, nós vamos trabalhar com um sistema. Hoje, no mundo atual, no mundo globalizado, no mundo capitalista em que nós vivemos, aqui no Brasil, tudo que a gente tem contato é no formato de sistemas. Então, este é um sistema que nós vamos aprender para ver se vai ser necessário a gente implantar na nossa horta orgânica. Então, é um sistema de produção que nós vamos aprender. Como é conceituado, quais são os conceitos que nós vamos utilizar nesse sistema de estudos e ensino, e qual a diferença de alimentos orgânicos e alimentos naturais. Existe essa diferença. Eu tinha o curso desta série sobre agricultura natural, mas eu acho que, infelizmente, eu perdi. Me roubaram ou eu não sei o que aconteceu, porque eu fiquei 4 anos morando na rua e eu não me lembro das coisas que aconteceu. E também terá informações quanto aos problemas causados por agrotóxicos.
Então, aqui nós vemos que a gente pode enquadrar este assunto como sendo bíblico, porque a pessoa que consome alimentos com veneno, alimentos envenenados com agrotóxicos, causa problemas muito graves de saúde no corpo. E o corpo, nós sabemos que o corpo é o templo de Deus e de Jesus Cristo. Então, nós temos que procurar uma saída, uma solução para resolver este problema para não contaminar a igreja de Deus e de Jesus Cristo. Então, é um tema muito importantíssimo, porque o agrotóxico causa problemas na saúde tanto do agricultor como do consumidor. Então, o cristão ele tem que estar ligado, antenado com com estes assuntos. Então, vamos começar falando um pouco sobre os conceitos. A agricultura orgânica é frequentemente entendida como a agricultura que não faz uso de produtos químicos. Também há a falsa crença de que ela representa retrocesso às práticas antieconômicas de décadas passadas e a produção de subsistência de pequena escala, usando métodos agronômicos já superados. A realidade, porém, é outra. Embora os agricultores orgânicos não usem agrotóxicos sintéticos, fertilizantes solúveis, hormônios, sulfas, aditivos e outros produtos químicos, e utilizem várias práticas que foram muito eficientes no passado, o conceito é bem mais amplo do que isso. Os métodos alternativos de agricultura são métodos modernos, desenvolvidos em sofisticado e complexo sistema de técnicas agronômicas, cujo objetivo principal não é a exploração econômica imediatista e inconsequente, mas sim a exploração econômica por longo prazo, mantendo o agroecossistema estável e autossustentável. Então, vamos começar desde o início para falar um pouco e dar algumas considerações a respeito do que foi falado agora. Então, nós começamos a falar que a agricultura orgânica é frequentemente entendida como a agricultura
que não faz uso de produtos químicos. Então, nós temos que pensar que o entendimento do que foi falado agora se trata da diferença entre agricultura orgânica e produtos químicos. Uma coisa é diferente da outra. Como a gente tem que prestar atenção também na questão religiosa, porque nós somos cristãos, mas existem vários tipos de cristianismo. Então, nós temos que aderir ao conceito correto, porque não adianta a gente querer fazer alguma coisa sem ter certeza do que a gente está fazendo. Então, também há a falsa crença de que ela representa retrocesso às práticas antieconômicas. Então, até na questão da agricultura, que é a prática de se produzir alimentos para o ser humano, existe a crença de que a agricultura orgânica ela é falsa no sentido de que as pessoas imaginam que fazendo o trabalho e as práticas da agricultura orgânica, o agricultor ele está retrocedendo a ciência antiga e primitiva como eu posso dizer, deste estudo. Mas isto não é verdade. Por quê? Porque esta prática também não é antieconômica. Porque antigamente não havia um estudo mais científico voltado para esta parte da ciência, e as pessoas achavam que não valia a pena utilizar estes meios e estes procedimentos. Mas é uma produção de subsistência de pequena escala, a agricultura orgânica. E isso faz jus ao nosso estudo, porque a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está proporcionando uma ideia, um pensamento do irmão fazer tudo sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém. Porque hoje em dia é difícil a gente se reunir em grupos para fazer e praticar as coisas de Deus do jeito que elas têm que ser feitas. Porque o fazer e o querer provém de Deus, como está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2 ou 3. Que o querer e o fazer vem de Deus, não é da gente. Então a gente tem que se reunir para praticar esta cultura da agricultura orgânica. Da agricultura orgânica. Porque são usados métodos agronômicos
que ainda não está superado. Mas a realidade, porém, é outra. Embora os agricultores orgânicos não usem agrotóxicos sintéticos, isso causa problemas graves na saúde humana, porque isso é um recurso paliativo criado pelo homem e não por Deus, o Deus Pai verdadeiro. É pelo Deus com D minúsculo, que é o diabo. Então, existem duas categorias de agricultura: agricultura convencional e agricultura orgânica, que nós vamos falar no decorrer do tempo que mesmo a agricultura orgânica ela não é suficiente para poder produzir alimentos de altíssima qualidade nutricional. O correto seria utilizar o sistema de agroecologia, que tem diferença no conceito. Só que como nós estamos fazendo o curso de cultivo orgânico de hortaliças, então nós vamos usar esse sistema para depois poder introduzir este outro sistema que eu acabei de revelar, que é o sistema mais correto, porque são dois sistemas diferentes: o sistema de agricultura orgânica e o sistema agroflorestal. Mas vamos fazer tudo por partes e com calma. Então, para concluir este vídeo, porque o tempo já está quase chegando, nós vamos parar por aqui e complementar o discurso bíblico para entrar no outro vídeo, no próximo vídeo, falando deste assunto, utilizando o livro da Bíblia e as passagens que estão em Mateus, capítulo 10, versículo 1, que está escrito assim: E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então vamos analisar rapidamente esse versículo para concluir o estudo do vídeo de hoje. Então, o que está escrito aqui? No versículo 1 do capítulo 10 de Mateus. Jesus Cristo chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos, com E minúsculo, imundos. O que quer dizer isto? Quer dizer que Jesus estava com poder que o Pai tinha dado para ele. E ele estava dando o poder para os 12 discípulos, porque eles largaram tudo que eles estavam fazendo e foi seguir Jesus Cristo. Eles largaram família, mulher, filhos, pai, mãe, os bens materiais que eles tinham, casa, dinheiro, largaram tudo e foram seguir Jesus Cristo. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa, porque o poder está na obediência. Jesus Cristo não mandou só os 12 discípulos
fazerem esta tarefa. Jesus Cristo estava ensinando que, usando os 12 discípulos, que todo mundo tem que seguir este método, todo mundo cristão, porque nós estamos falando para a Igreja de Cristo, que é a igreja dos evangelhos dos pobres, dos alimentos sagrados. Então, quem estiver assistindo os vídeos, ele está recebendo o poder, que é um poder sobre os espíritos imundos. Então, para que a gente consiga expulsar os demônios do corpo das pessoas, hoje em dia, na atualidade, nós devemos começar a pensar neste sentido, em cultivar hortaliças no sistema orgânico e agroecológico, porque a pessoa se alimentando com estes alimentos contendo a força, o poder do reino do céu, que é o reino da luz, quem consome esses alimentos consegue se limpar espiritualmente destas forças malignas. Então, o que está escrito aqui no versículo 1, nós conseguimos fazer se nós utilizarmos a palavra de Deus, como está sendo usada agora, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente expulsa demônios. Mas a gente tem que fortalecer o corpo humano, que é a Igreja de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então, nós temos que expulsar os demônios para as pessoas serem curadas de todas as enfermidades e de todo o mal, como está escrito aqui. Se alimentando com os alimentos que nós estamos revelando, divulgando, não com alimentos produzidos sem a autorização e permissão, sem a bênção do Deus Pai e do Deus Filho, porque o sistema de hoje convencional da agricultura traz este inconveniente. Por isso que as pessoas são doentes, são endemoniadas, são enfermas, são possuídas pelos espíritos imundos. Esses espíritos imundos estão em volta da gente, mas quando a gente está desprotegido com o escudo que está escrito no livro de Efésios, eu acho que é em Efésios, vamos ver, vamos dar uma olhada. Eu acho que é em Efésios. Quando a gente está protegido com o escudo de Jesus Cristo, que é a nossa salvação, estou chegando até lá, calma. Eu estou em Filipenses, acho que eu passei um pouquinho. Vamos ver aqui se eu acho aqui. Vamos ver se dá tempo.
aqui passando. Tem até palavra... A palavra tem a palavra passado. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu fui pego de surpresa agora. Aqui está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus com D maiúsculo, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Está vendo? Por isso que essas pessoas, elas estão endemoniadas. Então, acho que é no livro de Filipenses mesmo, onde eu quero chegar agora. Deixa eu ver aqui que a minha vista está muito ruim. Está escrito aqui em Filipenses capítulo 4. Não, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com D maiúsculo, pela oração e súplica, com ação de graças, está vendo? Isto faz parte deste final do entendimento. Então, como eu não achei o versículo onde eu queria chegar, eu sei que está por aqui, mas só que eu não estou encontrando agora, por causa das minhas condições de saúde. Mas ficamos por aqui então. Nos próximos vídeos eu vou continuar a falar sobre isso. Acabei de achar agora, está em Efésios, no último capítulo, no capítulo 6. Está escrito assim. Tô vendo aonde eu começo a falar a passagem para ficar mais coerente. Eu vou falar esta passagem aqui para terminar o vídeo. Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo que nós temos é a alimentação natural, e o estudo que nós fizemos agora foi das hortaliças orgânicas, que é o nosso escudo da fé. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.